Bom, turma, estamos iniciando mais uma aula, hoje disciplina de língua portuguesa, com o tema poesia-poema. Hoje nós vamos descobrir o que é uma poesia, o que é um poema, qual a diferença entre eles. Então, poesia, gente, é um texto poético, né? Geralmente ele é escrito em verso e faz parte do gênero literário denominado lírico. A poesia ela está dividida em versos, que quando a gente agrupa esses versos, a gente forma uma estrofe. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada. Por isso, a preocupação com a estética, a métrica e a rima. Poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. A voz que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício, criado pelo escritor, é chamado de eu lírico. Então, sempre que alguém perguntar para você, né, o que é o eu lírico da poesia ou do poema, né, é a voz do poema, tá? É o eu lírico, é como se fosse aquele que escreveu, aquele que está falando aquela poesia. Entre os vários tipos de formas poéticas, a gente tem o dístico, que é um poema de 2 versos, a décima, que é um poema de 10 versos, o soneto, 14 versos, e o ode, que é um poema de exaltação. A poesia é a arte de compor através de versos, né? Um modo de expressão artística que é caracterizada pelo uso de regras, de sons ou de estruturas sintáticas específicas. É um gênero literário composto por esse modo de expressão. A poesia, elas são palavras que terminam com o mesmo som, geralmente nos versos, quando a gente vai escrever a poesia, quando a gente vai ler. É um gênero textual e é a arte de criar imagens e inventar outros sentidos para os fatos do mundo. Então, a poesia, ela não especificamente é somente um texto feito com versos e estrofes. Uma poesia, você pode encontrar ela numa arte, numa pintura, numa escultura. Então, a poesia, ela tá inserida em vários campos, não somente na literatura. Vamos ler aqui essa poesia. Semente do Amanhã. Bom dia, poesia. Todos os dias, antes de entrar um encontro literário para você se contagiar. Percebam que tem um espaço entre a primeira parte da poesia e a segunda. Esse espaço é para separar uma estrofe da outra estrofe. Essa primeira estrofe, ela está composta por 4 versos. Perceba que cada linha da poesia ela é chamada de verso. Tá? Enquanto essas linhas, que são os versos, se juntam, no caso aqui foi uma estrofe, né, com 4 versos, né, nós formamos 1, 2, 3 estrofes, e cada estrofe composta por 4 versos. Bom dia, poesia, agora é só semear, e um dia uma linda flor crescerá e aparecerá. Muita perseverança, energizando cada dia, cada uma de nossas crianças, no Bom Dia Poesia. E agora a gente vai ver o que é um poema. Um poema é um texto literário composto de versos, que podem conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Então, a gente vai já descobrir a principal diferença entre o poema e a poesia, que são muito parecidos. O poema é uma obra literária em verso, pertencente ao gênero da poesia. Então, gente, o poema ele faz parte do gênero poesia, tá? Ela é uma obra literária. Obra em prosa, com estilo e as fabulações da poesia. Vamos ler aqui esse poema. Ela não precisa de ninguém. Sabe que sua essência carrega o essencial, o que é necessário para que conquiste seus sonhos e mostre a todos o quanto é especial. Percebam que esse é um poema composto por 3 estrofes e cada estrofe contém 2 versos cada. Vamos ver agora qual a diferença entre poesia e poema. Embora muitos definem poema e poesia como sendo a mesma coisa, eles possuem conceitos diferentes. O que é o poema? É um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rima. Ou seja, um poema ele pode conter rimas ou não. Já a poesia é uma manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras como um poema. Assim, a poesia é um conceito mais amplo que pode envolver pinturas, esculturas, literatura, etc. Tá? Já o poema é inserido no universo literário somente. Resumindo, poema é um texto literário formado por versos.
Poesia é uma produção artística que provoca emoções, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo sobre poema e poesia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.